Fiquei bastante impressionada com o volume de investimentos nesse primeiro trimestre. Aparentemente, a empresa ela está tendo cada vez mais dívidas. Claro, temos que olhar bastante de perto, mas vamos para o tema de hoje. Por qual você quer começar? Santander ou TRPL? Vamos Vou começar. mandando as perguntas de vocês aqui conforme a gente vai falando, tá? Sim, vamos lá. Eu acho que eu queria falar brevemente sobre a Transmissão Paulista, a nossa Ok. ex-CETEP, porque, né, aquele negócio, transmissora, filé mignon, a gente já está cansado de saber disso, tem praticamente todas as características previdenciárias, e em relação a esse balanço, eu particularmente não tomei nenhum susto. E não fiquei emocionado, não fiquei nada. E acho que você compartilha disso. A gente não quer tomar susto, a gente não quer ficar muito fora da caixinha, porque é uma empresa que traz tranquilidade. Assim, a alavancagem deu uma reduzida, mas a gente sabe que ia cair mesmo e vai subir daqui para frente. A receita aumentou por conta de novos projetos que entraram em linha, né? A RBSE que foi recomposta e por aí vai. Então, assim, é aquele mais do mesmo que agrada a todo mundo. A única coisa que eu não sei até que ponto te incomoda ou não, mas é a redução da frequência dos dividendos nos últimos anos. Mas isso não é demérito, é só uma vantagem a menos, que eu diria assim. De resto, resultados, assim, ponto específico, tem alguma coisa que você acha que chamou sua atenção pontualmente? Não, eu fiquei bastante impressionada com o volume de investimentos nesse primeiro trimestre, 835 milhões, né? Bastante Uhum. coisa já programada, fonte das licitações que eles ganharam no ano passado, né, no leilão de 2023. Então, desses 835 milhões foram 592 de novos projetos e o restante de melhorias nas linhas já em funcionamento, né? Já energizadas. Então, é um Uhum. volume de investimentos bastante alto, né? Fizeram um movimento também bastante interessante de pagamento de debêntures e emissão de novas debêntures, ou seja, reperfilaram a dívida, né? Houve o pagamento aí de uma dívida de curto prazo, transformaram isso de uma dívida de longo prazo, e é sempre muito importante, né, quando a gente vai falar sobre alavancagem, né, Brunão? Não olhar só a dívida bruta ou a dívida líquida, né? Quando você olha para a dívida líquida da TRPL, 8,1 bi, Subiu. versus subiu 1 bi de um ano para o Uhum. outro, né, versus Uhum. 2,2 bilhões em liquidez. É sempre muito importante a gente olhar a curva de amortização dessas dívidas e qual que é o custo, né. Então o custo caiu quase 1,5 pontos percentuais de um ano para cá, claro, o CDI está menor, o IPCA também está menor, que boa parte das dívidas estão atreladas a IPCA na debênture, mas principalmente nesse reperfilamento de dívida, esse alongamento. Então, esses 2 ponto alguma coisa bi, acho que 2,45 bi que tem de liquidez, são suficientes para pagar 4 anos de dívida se eles precisassem. Então, muito dessa postura cautelosa se explica no pagamento de dividendos acontecer apenas no final do ano. Então, bom, vamos ver o que a gente vai gerar de fluxo de caixa, como é que vai vir o nosso resultado regulatório, o que a gente pode fazer de reperfilamento de dívida, né? E aí Uhum. sim, no final do ano, ter a certeza de que a gente vai pagar um montante que atinja ali o mínimo estatutário, lembrando que, diferentemente do estatutário, a prática da TRPL é de pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, né. Então eu acho que vem daí essa postura um pouco mais cautelosa e por mais que a gente como recebedor de dividendos gostaria de ter um fluxo normalizado trimestral, por outro lado, como sócios da TRPL, me alegra essa postura um pouco mais conservadora de vamos distribuir realmente quando a gente tiver certeza que, enfim, vamos pagar tudo que tem que pagar, não vamos dar calote em ninguém, né, a gente sempre vê muita gente preocupada, né, Brunão, com alavancagem de Sim. TRPL, alavancagem de Taesa também, então acho que essa postura conservadora traz um pouco aí de tranquilidade também nesse sentido, né, de que não estão distribuindo um caixa que não poderiam, né. Eu acho que o legal que você trouxe é essa questão de amortização, e pode ser aqueles nossos 5 minutinhos de AGF análise, que é o seguinte, pessoal, quando você olha números brutos, como a Lu falou, dívida líquida ou a dívida bruta por si só, aparentemente a empresa ela está tendo cada vez mais dívidas. Mas a empresa de transmissão, ela não se incomoda com a dívida. E na realidade, não existe dívida ruim, existe dívida mal administrada. Como é que a gente vai avaliar? A Lu foi pontuando praticamente tudo que a gente precisa saber. Alavancagem, porque se você está devendo cada vez mais,
mas você consegue ter um fluxo de caixa, uma geração de caixa cada vez mais robusta, esse risco aqui do aumento da dívida, ele não é tão real assim, porque a empresa está crescendo. Então, como é que a gente vai fazer essa tradução? Olhando a alavancagem. E aí você percebe que está ali 2,29, salvo engano. Um outro ponto que ela trouxe que é muito bacana para você olhar essa estrutura de capital é como é que a empresa vai pagar essas dívidas. O reperfilamento que ela falou foi basicamente o seguinte, pessoal, a gente tem que pagar em 2024 um valor, em 25 outro, 26 outro, 27 outro. Para não ter nenhum gargalo, não comprometer os investimentos e o ciclo da empresa, ela pega essas negociações que são dívidas e ela falou assim, pessoal, devo, não nego, mas eu posso pagar um pouquinho mais para frente? Pode, não tem problema nenhum. E por que ela consegue fazer isso? Porque ela tem um histórico muito sólido. No mercado de crédito, ela é muito bem vista. E aí fica como provocação para vocês, a gente aborda isso no relatório que vocês vão ter acesso, mas se você for pegar o valor que ela tem hoje, que é 2,7, 2,74, ela efetivamente ela só vai se preocupar com dívida lá para 2028. Né? Então, assim, tem chão, tem fôlego. Acho que o grande ponto é esse, é fôlego. E por que esse fôlego é importante? Ela pegou ano passado um grande lote e caiu no colo um segundo grande lote. E eles ponderaram, pô, caiu aqui, deixa eu avaliar, eu dou conta? Eu vou manter meu tripé de crescimento, de investimento, de remuneração acionista preservado? Vou. Então, com essa postura, com toda essa capacidade de gestão da grana, eles conseguiram chegar até num custo médio da dívida muito baixo. Então, é só traduzir um pouquinho mais o que a Lu trouxe, que são esses pontos que a gente tem que olhar quando a gente pensa em transmissora. Porque no frigir dos ovos, linha levantando, subestação melhorando, reajuste com a inflação. É o raso, vocês sabem disso. Avançando um pouquinho mais, olhar a questão de endividamento. E aí, quem tiver um pouquinho mais de interesse, vai ter alguns insights dentro do nosso relatório. Acho que de ISA é isso, né? Acho que está coberto, está coberto. Acho que falamos os principais pontos, né? E também olhar a receita líquida crescendo ex-RBSE, né? Que é um negócio que Perfeito. todo mundo bate na tecla, mas assim, pessoal, receita de RBSE não é que é um extra, é uma receita passada que não foi recebida, obviamente, no passado, e está sendo corrigida, né? Tem também fluxos financeiros referentes não só do principal, né, do valor econômico, mas também da correção financeira desses valores. Esse disclosure ele já é feito a mercado há muitos anos, isso já é sabido pelo mercado, portanto, já está no preço. O mercado já sabe que 2028 é o último ano de RBSE, portanto, o preço de tela já reflete esse risco. Não é como se o mercado não colocasse isso na conta, né? Então, no momento que o mercado faz o fluxo de caixa descontado, já sabem que em 2029 não vamos mais contar com essa receita de RBC. Então, particularmente, eu acho que esse é um assunto meio que pacificado aqui entre nós. Sim. Particularmente também não me preocupa, porque a empresa tem feito grandes esforços, inclusive estava dando uma olhadinha, 25% dos ativos são licitados entrando em operação e outros 16% licitados e em construção. Então você tem aí praticamente 40% do portfólio de coisas novas entrando, né? Então é uma empresa que tem um histórico de entrega muito bom, né? Não tem por que a gente achar que o histórico não vai continuar. Claro, temos que olhar bastante de perto, mas confiar de que a administração e acho que estão fazendo um bom trabalho nesse sentido. Com certeza.